Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Hold me closer, hold me fast. Follow. Olá, bom dia a todos. Eu sou Homero Cordeiro, da Adega para Todos. E que maravilha, né? Já estão no Natal. Uma data que... quem é que vai ficar de fora de uma garrafa de espumante, de comemorar, numa mesa cheia de amigos e da família, e opção que não falta, né? Num país como o nosso, muito calor, e esses vinhos são muito fáceis de beber, muito gelo, com muita água dentro de um balde, e o espumante do leitão, da farofa, ixi, cara, é de salivar, de lembrar de um prato tão brasileiro e que vocês, provando com a cerveja, com o uísque, dificilmente vai ficar bom. O espumante brasileiro, que me desculpe todos os outros espumantes do mundo todo, a não ser a França, que a gente tem que ajoelhar mesmo e pronto, o champanhe, né? Mas a gente falar de uma comparação de espumante brasileira hoje, o maior produtor do mundo é a Espanha, com as cavas, e a gente tem lá, sei lá o que eu tomei de bom para valer de lá, mas talvez 5, 6 que é de respeitar. Mas no Brasil, cara, não tem para ninguém. Se você pegar um espumante brasileiro, comparar com preço, com qualidade, o Brasil tem tudo para conquistar o mundo inteiro. Ela faz segundo os próprios franceses que fizeram essa comparação, depois da França, o Brasil faz o segundo melhor espumante do mundo. E é uma coisa que a gente tem que valorizar. Outra coisa, a gente costuma usar o espumante para fazer brinde ou para comemorar, para algum momento. Então pense nele muito mais na harmonização. Use mais ele, e é isso que tem acontecido. Você está abrindo o espumante com muito mais motivo. O motivo de ter o primeiro prato, o segundo prato, depois um prato principal, muitas vezes. Eu não canso de falar do leitão, que eu acho o leitão e o porco, o javali, que é o pururuca, a gordura, com isso dá muito, ela harmoniza muito bem. Ela é muito versátil. Você vai conseguir fazer isso com queijos, com muita coisa. Mas o espumante, ela de um tempo para cá, estão descartando aquela taça a flute e usando o copo de vinho. Então você não precisa ter copo especial, esquece copo colorido, nunca mais use isso na sua vida, nem para branco, nem para tinto, nem para espumante. A sua taça, eu acho que ela deve ser aquela transparente, uma boa taça média de vinho branco, tinto, rosado, sempre a mesma taça. Pouco vinho dentro para poder girar e observar. É isso, gente. Eu desejo um Feliz Natal, com muito vinho, junto com a família e brindando a saúde, a felicidade de todos. Bom final de semana e até a próxima. Entrevista. E dentro da magia do rádio, né? Ele estava na gravação, agora está aqui pessoalmente. Satisfação em tê-lo aqui, Homero Cordeiro. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, Márcio. Que legal, né? Bom, e agradecer já no início a sua participação toda sexta-feira aqui com a gente. É um sucesso, o pessoal espera. A gente gosta da trilha da abertura, vem informações importantes, né? Vem a sua participação, a sua experiência de ser um comerciante há muitos anos de vinho, né? E se a gente for voltar no tempo, lá na Praça do Para Todos, na Praça Coronel Moura, aos domingos de manhã o pessoal via, era uma das poucas casas que abria domingo naquela época. Estava lá a adega do Homero aberta na Praça do Para Todos. Quanto tempo isso, Homero? Foi em 91. 91. A loja abriu como um depósito de bebida, né? Uhum. Mas a gente foi pro lado do vinho e nós tivemos que sair dali para que o vinho fosse funcionar com o vinho, né? Entendi. Porque a adega era um depósito de bebida e a gente queria... Ser especialista em vinho. Queria vender vinho. Que legal. Aí daí você foi para General Teles, e na General Teles que aconteceu tudo mesmo, né? Verdade. O vinho, acho que estava, assim, pessoal querendo aprender, beber,
Então eu tive muita sorte de estar na adega e focar, né? Fazer o vinho mesmo. Então, e o vinho não parou, né? Ele está aí, o pessoal entende que o vinho faz bem, que tem que estar junto com a comida, com a gastronomia, enfim. E eu acredito também que o vinho deve ter a parte de álcool mais com um pouco dessa história do benefício, para quem sabe dosar, enfim. Claro, né? Moderação, né? Moderação, naturalmente. O vinho não é feito para encher a cara. Aliás, ele é um vinho, uma bebida que ele cansa se for com esse espírito, né? De tomar porre, de dar. Ele é feito para o prato, para o primeiro prato, para o segundo prato, para apreciar, taça, né? Pra apreciar, né? Naturalmente tem dia que a gente quer também tomar um. Mas ele não é para essa combinação, não. Ele é um vinho o vinho é uma bebida para harmonizar, para comer, para gastar o tempo, mais tempo bebendo, dividir a garrafa, né? A garrafa não é feita à toa, 750 ml, pelo menos assim, muita gente entendia que ela é feita para, vamos supor, para 2 taças no almoço, o casal, e finaliza com mais 4 taças no jantar, um casal. Entendi. Entendeu? Então é uma coisa que ninguém vai estar de pileque com isso. Ela vai combinar lá, enfim, qual que é o vinho do sanduíche, do lanche, do jantar, né? Então é coisa bem antiga e fácil de liquidar com ele aí, com a comida. E o mais legal, a gente comenta aqui sempre, por exemplo, hoje é sexta-feira, hoje tem o Homero aqui, né? Toda sexta-feira tem o Harmonize. E a gente percebe assim, o quanto a gente vai aprendendo, né? E quanto a gente depois vai tentando testar na prática os ensinamentos do Homero. E realmente a coisa funciona. E o quanto, né? A gente já se surpreendeu. Falou, nossa, eu nunca pensei, como você falou agora, né, em harmonizar vinho com hambúrguer. Então, dá para harmonizar com um monte de coisa. Ele já falou aqui com várias comidas e tudo mais. E a gente percebe ao longo dessa nossa evolução aqui, e tem certeza dos ouvintes também, o quanto o vinho tem evoluído no Brasil. Nós fizemos aqui há uns 10 dias atrás, né, o professor Marco Tecchio, da FCA aqui, falando a respeito da produção de vinho, que agora é época de colheita de vinho, né? E quanto Botucatu e região é rica também e vai crescer ainda mais 2025, 2026, na produção de variedade de uvas, inclusive. Márcio, consegui imaginar que aqui Bofete, né, tá com sua vinho, terra, né? Minha terra. É inacreditável, cara. Até ontem nós fizemos eu fui à casa de um amigo jantar e ele serviu os 2 vinhos de Bofete. Mas é inacreditável, cara, poder imaginar que um vinho saísse uma coisa tão boa de uma região nossa aqui. Eu acho que é gente fazendo bem feito, né? Uhum. Gente se esforçando, procurando qual é a uva adequada, porque antigamente tinha muito essa coisa de falar, olha, o que vende é o Cabernet Sauvignon, a procura é por essa uva. Tá. Então plantava ela num lugar que não era adequado. Então você nunca ia ter um grande vinho. Não, agora você tem estudo. Tem uma coisa que deu muito certo aqui também no Brasil, eu sei que esse pessoal que está fazendo, é a poda invertida. A uva, o cacho é jogado fora. Quando que produz vinho? É essa época, né? As uvas ficam prontas em novembro, dezembro. Então, nessa colheita, eles cortam o cacho e jogam fora. E a planta é enganada. Ela começa a trabalhar de novo e fica pronto em julho. Julho é uma estação, quer dizer, essa época é muito boa porque é seco. Não pode ter umidade e a uva apanha muito nessa época porque está chovendo. Então, colher as uvas com muita chuva, com muita umidade, ela não vai sair com qualidade. Entendi. Então ela é enganada. E o Brasil tem um clima fantástico, porque eu sei que no Nordeste, que acho que estavam fazendo 2,5 vezes a colheita no ano. Não é normal. Então, aqui nós podemos tudo, cara. Esse clima nosso. Que coisa impressionante, né? A gente fica... E de repente se descobriu que também a nossa terra não tem aquela
no caso da França, um terreno árido e tudo mais para produzir o champanhe, né? Que a gente não vai nem chegar perto de falar, né? Que tem que fazer uma reverência mesmo, como você diz, né? Mas de repente o Brasil, dimensões continentais, você pode produzir vinhos de qualidade, inclusive aqui na nossa região, gente. Olha que beleza. E agora falando sobre harmonização aí de final de ano, vamos entrar nas dúvidas. E harmonização com panetone? Tem? Tem. Opa! Maravilhosa essa pergunta. Olha. Primeiro, é assim, a gente já fez prova disso há muitos anos. E a melhor prova, na minha opinião, a Itália faz um espumante que se chama Asti. Ela teve muito em alta. Há muitos anos a gente valorizava muito a Asti. A Asti, a base dela é um moscatel. Moscatel é a única uva que a gente chupa e faz vinho. O resto não dá para chupar. As uvas viníferas não são de chupar. E a moscatel, você lembra? Vocês já chuparam moscatel? Claro. Era um pingo de doce, um torrão de açúcar. Ela é absurdamente doce. Então, naturalmente, uma uva doce que faz um espumante doce. Normalmente, essa espumante doce que a gente compra no mercado é colocado açúcar. Ela é um veneno. Ela é uma porcaria. Vai doer a cabeça, se beber bastante. Ela não presta. Ela é adicionado. E a moscatel, naturalmente, é doce de natureza. Já tem o açúcar, né? Tem a frutose dela. Sim, né? Já tem. Ela é a melhor bebida para acompanhar o panetone. Então, eu acho que a Asti, ou se fosse italiana, Asti, a nossa moscatel brasileira é a melhor acompanhante para o panetone. É um teste muito legal de fazer. Ela é uma espumante barata. O Brasil produz excelentes moscatéis. Você pegar uma garrafa dela junto com o panetone. Então, eu acho que não é para café da manhã e nem para jantar. Normalmente ela é o lanche, né? Uma fatia de panetone ali e uma taça de moscatel. Para mim, a prova é essa, sabe? Eu acho que se você pegar um vinho de sobremesa doce para valer, ele vai ser doce demais, enfim, para o panetone. A moscatel é muito legal, combina muito bem. Vou fazer esse teste em casa. Vou super fazer esse teste. Que legal. E eu me lembro, há uns anos atrás, que eu ganhei um vinho de Minas Gerais, me parece, que era justamente para harmonizar com bolo, com sobremesa. Eu não lembro qual é o... Mas deve ser moscatel. Pode ser, né? E pode não ser. Pode não ser também. Porque o vinho de sobremesa... Tem um vinho de sobremesa que para mim é o que eu mais gosto, né? É o tipo dele. Eles chamam de colheita tardia, ou late harvest. A uva fica passa no pé. A concentração do açúcar é muito maior e ele passa a ser um vinho doce. Mais denso, inclusive? Não. Como? Mais grosso, tipo quase não, lembrando um pouco. Mais amarelo. Mais amarelo. E a uva é passa. Então, então você pega um Riesling ou um Sauvignon Blanc. Se ele passar do ponto da colheita, ele vai ser um vinho de uva passa e vai ser doce. Então, é na maneira de produzir. Naturalmente, ele é um vinho muito mais caro, porque se produz muito pouco. Normalmente, eles vêm com... Bom, eu já tenho essa garrafa lá para a gente fazer a prova. E com que nós vamos provar. Eles são garrafas muito menores, porque eles são mais caros. Naturalmente, para fazer esse vinho fica mais caro. Mas são vinhos inesquecíveis. Hoje, não dá a gente falar que tem um escolhido, mas é um vinho que eu sempre bebo, sabe? Porque a gente encerra o jantar com meia garrafa, que é pouco. Nós estamos em 6, 8, 10 pessoas, uma garrafinha dessa, porque ela é a sobremesa, é o encerramento, né? O que nós vamos comer? Nós vamos comer um docinho de abóbora, um docinho desses caseiros aí, laranja, enfim, e um dedal do vinho de sobremesa, do Late Harvest. Portugal faz muito um vinho que é o moscatel, e lá tem uma região de Portugal que chama Setúbal. Então fala moscatel de Setúbal. Assim, eu pessoalmente tenho umas broncas com moscatel. O que o vinho tem que ter naturalmente? O equilíbrio. O que o equilíbrio é? O doce existe,
mas ele não aparece muito. Quando você pega um vinho doce, que ele é doce para valer, ele fica, quer dizer, exageradamente doce. Então, um vinho que você sabe que é doce, mas ele tem equilíbrio, então aquela tua sobremesa e o vinho se completaram. Tem um vinho muito importante francês, que naturalmente é muito caro, que é feito em Bordeaux, que é o Sauternes. Esses são vinhos de sobremesa, que vai ficando mais difícil para a gente beber, mas são vinhos muito equilibrados. Então, mas você consegue comprar Late Harvest do Chile, da Argentina. O Brasil eu sei que tem, eu acho que esses grandes produtores, a Miolo tem, mas normalmente não, assim, não é fácil de encontrar muito bom. Se você tem que investir um pouquinho, é isso. Mas assim, se está em 10 amigos degustando, vale a pena, sabe? Porque, sei lá, é R$200, nós estamos em 10, é vintão a taça. Vamos dividir essa conta, né? É isso. Justo. Agora são 7h19, oi. Qual vai ser a sua escolha para a ceia de Natal? Boa. Ele já falou de leitão aqui, não vai passar o leitão, não? O leitão tem no dia 24. Tradição, meu irmão que faz, e a gente vai tomar espumante com leitão, sim. No dia 25 em casa, lasanha com ravioli. Então, é uma coisa que também faz tempo que a gente não faz, mas o galetinho é um prato. Olha, ontem eu fiz a compra dele, porque fiquei com medo de faltar. Eu já vou falar de valor, porque é uma coisa muito barata e muito legal. Ele fica marinando 2 dias. Eu uso laranja, alecrim, um pouco de chimichurri, muito vinho branco, azeite, pimenta do reino, sei lá. Mas é marinar, ele é um vinho e é na brasa. É um prato que leva mais ou menos 15 minutos. É queimado um lado, você come ele quase mal passado. Aberto nas costas, o galeto abre. Ele é um vinho, é um prato muito, muito fácil e muito saboroso. Então, é um frango de comer com a mão, não dá para ficar comendo em garfo e faca. A lasanha é igual. A lasanha eu já apanhei muito, gosto muito de lasanha, comia bem, mas não sabia fazer. A lasanha, ela tem que ser montada na hora. Então, lasanha que congela, que fica de um dia para o outro, você nunca vai comer boa. Então, aquelas massa de grano duro, né? Enfim, e montar. A gente usa berinjela, abobrinha, muito pomodoro, muito tomate, né? Molho e tal. Bom, mais italiano impossível. Galeto com... Aí os vinhos naturalmente a gente vai botar uma linguicinha lá com branco na brasa enquanto está conversando, depois a lasanha com o galeto, vinho tinto. É isso aí. E o espumante, falar mais um pouquinho com o leitão. O que é mais? O leitão tem muita gordura, o porco em geral. E aquele pururuca, o couro, croque-croque do leitão com espumante é uma prova sensacional. A Espanha faz muito isso com as cavas e principalmente Portugal. A Bairrada, uma região de Portugal, se come muito leitão com espumante produzido. A uva que se faz o espumante na Bairrada chama-se Baga. E ela teve um destaque muito grande, porque deu muito certo. A Baga, o nome que é da casta, feito espumante na Bairrada. Vale a pena tomar. E o espumante nosso, naturalmente, também, né? Bom, são 7h22. Nós estamos conversando hoje, recebendo ao vivo hoje o Homero Cordeiro, comerciante de vinhos há muitos anos aqui na cidade de Botucatu. Vamos para o intervalo, vamos tomar uma água, não um vinho agora, e já voltamos. Entrevista. Agora são 7h23, voltamos com o primeiro jornal ao vivo e você pode também, se você tem alguma dúvida com relação a harmonizar um prato na sua ceia de Natal, aproveite que o Homero está aqui, ao harmonizar com um vinho, né? 3440-1009 é o nosso WhatsApp. Homero, e é comum as pessoas perguntarem para você, Homero, eu vou fazer tal carne ou tal prato, que vinho que eu posso colocar para ser servido? É comum o pessoal perguntar para você? Pergunto sim. Eu sou palpiteiro também, adoro que perguntem, mas muita gente que tem o meu número pergunta, é muito comum.
Às vezes, assim, no supermercado, o cara tá viajando, a pessoa, né? Ou tá, às vezes, em algum país, fala, tô aqui na frente dos vinhos de Portugal, eu tô nos Estados Unidos, eu tô aqui em Portugal, eu tô na Espanha. O que eu compro? Aí eu falei, vai mandando foto, vai mandando vídeo, né? E é impressionante, né? O preço. O Brasil tem um imposto absurdamente alto. E então, nossa, ele é muito comum, tanto com a comida quanto ao vinho. E é legal, né? E você fica gratificado com isso, né? Pô? Afinal de contas, né? É a sua praia faz tempo, né? Então, às vezes eu não conheço o rótulo, naturalmente, mas a coisa de mastigar é uma coisa que eu gosto mesmo. Isso eu fiz muito tempo. Então, eu tenho um pouco desse registro. E às vezes, quando você não comeu, mas sabendo os ingredientes, você consegue palpitar, entendeu? Porque eu imagino que a quantidade de azeite, o creme de leite, o ingrediente tal, ele pode combinar, porque isso dá certo. Eu já usei receita que vai isso, né? Entendi. Porque o prato, você fala o que é um vinho para um prato, para um bacalhau, por exemplo. É um vinho branco ou vinho tinto? Cabe os dois, naturalmente. Mas essa receita, o que está junto com o bacalhau, que é o mais importante, né? Naturalmente, o azeite, o tomate. O tomate é bárbaro com vinho tinto. Então, existe tomate por cima do bacalhau. Aí, enfim, então o vinho... o bacalhau, se for desfiado, é um vinho branco, verde, fácil. Se o bacalhau for de lombo, se eu tivesse que escolher, eu escolheria sempre um branco importante, com mais corpo, mais forte. Para mim é esse o vinho que mais fica com o lombo de bacalhau. Se for com bolinho, é esse vinho que lembra mais uma cerveja, até gelado, fácil, o vinho verde, um vinho de botequear mesmo. Entendi. Então, o mesmo ingrediente, né, que é o bacalhau, você consegue fazer uma prova com um monte de vinhos. Uma variação de vinhos, né? Sim. Você falou de investimento, a gente falou de harmonização com pratos específicos, mas pensando principalmente na parte do investimento realmente, às vezes você não quer comprar, não quer gastar a mais, ou não quer comprar alguma coisa importada, de repente exaltar o que é nacional, o que você indicaria de vinho ou de espumante apenas para um brinde na ceia de Natal ou na virada de ano, por exemplo? É uma boa pergunta. O espumante... Eu vou falar uma marca aqui, tá bom? Porque eu acho que aí fica um comparativo, por exemplo. A Salton, ela tem um espumante muito ruim e muito barato de entrada. Então, quando você paga ela muito barato, ela é muito ruim. Ela é uma espumante fraca, sem qualidade. Aí quando você começa a mudar o rótulo dela, ela vai ficando importante. Então ela vai chegar uma hora que vai ter um espumante bem caro. Mas ela tem uma espumante mediana, eu não sei o valor hoje, mas vou chutar. Eu acho que é em torno de uns 60, 70 reais. Ela chama Reserva Ouro. Ela é um rótulo, se eu não me engano, preto. Ela tem uma outra que é um rótulo azul, se eu não me engano, que ela é feita, eu acho que aí tem varietal, a uva Riesling, enfim. Eu não acho ruim, mas também não é uma grande coisa. Mas ela não... Ela é brute, seca, mas o nariz dela não vai estar ressaltando como Reserva Ouro, sabe? Uhum. É um espumante que eu gosto muito. Bom, espumante brasileiro você não erra muito, a não ser aquelas de vintão. Essas são fracas e normalmente você não vai te agradar. Uhum. Você precisa começar aí com 50 reais, tudo, que é muito barato comparado a qualquer espumante importado. Né? Você vai pagar numa cava espanhola talvez 120, 140. Eu não sei, o Brasil tem espumante desse valor, mas aí ela já é muito boa. Ela é muito melhor do que uma cava espanhola de 120. Então, tem um produtor brasileiro também que esse cara foi o responsável pelo espumante brasileiro, sei o que é hoje. Pode falar? Vamos falar. Que chama Cavigais. Esse cara, ele era um enólogo francês, veio trabalhar na Chandon. A Chandon tem indústria no mundo inteiro. Uhum. Ele veio para o Brasil
E, se eu não me engano, ele estava na Argentina fazendo um senhor espumante, que é uma coisa difícil fazer. A Argentina faz vinho bom pra cacete. E faz muito espumante ruim. Então, descobriram o Brasil. E aí, ele resolveu... A Moët Chandon, a Chandon francesa, comprou uma terra. Ele veio para fazer o espumante brasileiro. E segundo... A Chandon tem fábrica no mundo inteiro. O segundo melhor espumante do mundo, depois da França, é o Brasil. Olha que legal. Então eles têm na Rússia, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil. Então aqui é que descobriram uma terra fantástica para o espumante. Bom, o Gás, que é essa Cave Gás, ele resolveu fazer o espumante próprio. Mas eu sei que ele foi um cara que contribuiu muito, porque eu conheço produtor lá do Rio Grande do Sul, que eu andei por lá, e contou essa história, que ele, por exemplo, alguém tinha um aparelho que arrancava os grãos do cacho. Então amassava, amargava, amassava a semente, dava amargor. Ele ensinava a cada um, vocês têm que fazer um espumante. Então ele teve a humildade de explicar. De passar o conhecimento. Exato, porque ele podia falar, ó, eu estou fazendo a minha muito boa e que se dane. E não, ele fez ao contrário. Então, o espumante brasileiro é bom graças ao Ace Gás. E ele tem uma espumante que é de entrada, que seria a mais barata dele, que chama Cave de Amadeu. E então, quando se fala para mim de Cave Gás, a gente já abriu um espumante dele que custa... Hoje deve estar 200 pau. Mas eu acho que é uns 170, 160, com champanhes francesas de 600, 700 reais. Elas escuras, você não sabe qual é uma e qual é outra. Então, ela é tão boa quanto um champanhe francês. A gente falou de marca aqui, vou falar mais uma já. Né? Vamos falar. Eu tomei a semana passada um Brut da Casa Perini. Sim. Nacional e muito bom, né? Muito bom, muito bom. O Perini é sensacional. Inclusive, a história do Cave Gás foi dele. O seu Perini mesmo que contou isso. Falou, ó, se não é ele... na nossa região aqui, em todo, foi ele quem contribuiu e quem ajudou a todo mundo ter espumante bom aqui. Entendi. E a diferença quando se fala de um Brut, o que é? Aquelas bolinhas, aquela efervescência é maior no Brut, é isso? Não, o Brut é o seco. Tá. Tem o Brut e tem o Extra Brut. Alguns vêm com a palavra Extra Brut, que para mim são as melhores, mas aí é a quantidade do açúcar. Do açúcar... Da uva, da fruta. Da fruta, não tem açúcar. Entendi. Aí quando é acrescentado açúcar de cana, é aquele horror mesmo. Que é eu falo, olha, eu gosto de vinho doce. Daí é extremamente doce. Aí é doce. E aí você mudou a fermentação, ela vai fazer mal. Não tem como você tomar uma garrafa de espumante doce, dessa que a gente está falando de quinzão aí, que ela vai te ferrar mesmo. Não tem como ser bom. Quer dizer, não vai só encher a cara, você pode ir parar lá no pronto-socorro, né? Exato. E quantas taças é adequado? Tem aí uma quantidade? Quantas taças que é recomendável? Tem aí uma quantidade? É duro, né? Eu não sei, porque uma garrafa com boas taças generosas dá 6 taças. Se você pegar 3 casais, nós vamos fazer um brinde. Eu não gosto de falar muito do espumante, que ela é para isso. Naturalmente é a melhor bebida para isso, mas ela é muito boa a gente continuar com ela. Com o que mais, né? Com amêndoa, com os canapés, com a salada. Ela tem muita coisa para ser bebido junto. Então, às vezes a gente fala, vamos tomar um espumante, porque nós estamos brindando a vida. Então, nós vamos começar o papo com uma espumante, tá? De repente, fala, puta, tá bom isso, hein? Vamos para a segunda garrafa? Vamos. Enfim, a gente toma 3 garrafas depois de ir para o prato e para vir. É o momento. O vinho, por exemplo, numa ceia de Natal, às vezes existe uma bagunça de prato. Cada um traz um de casa, nós vamos ter 10 variedades aqui. O que nós vamos beber? Então aí fica confuso. Eu acredito assim, 4 vinhos é o ideal. Nós estamos falando do espumante, de um branco, que é maravilhoso e vai estar muito certo ali, o tinto e o sobremesa, vamos supor, né? Que seria o porto, qualquer outra coisa. Para não virar também uma zona, uma bagunça de vinho e de coisa. Quer dizer, nós estamos falando de... mas normalmente, se eu estou num jantar, eu tenho 2 taças, eu que sou guloso. Mas tenho ali o branco e o tinto e tal, troco às vezes, mas fico naquela.
E quando você tem um branco e um tinto, você procura alimento, caça alimento, comida, para aquelas dois, né? Homero, tem todo um protocolo, né? Principalmente quando você vai num restaurante chique, né? Quando você pede um vinho e o garçom já sabe e ele imagina que você, por pedir aquele vinho, conheça o vinho, de repente você quer fazer você tá com uma namorada nova, alguma coisa, vou pedir um vinho caro aqui, não sei o quê. Ele abre, tem todo um ritual, né? Além de você, quando o garçom abre, você cheira a rolha, né? Põe um pouquinho só, cheira a taça. Como é que é? Qual que é o passo a passo desse ritual para o pessoal não fazer feio nos E para que ele serve, né? Exatamente. O que a gente está procurando exatamente quando a gente cheira a rolha, quando gira o vinho na taça, enfim. Você vai fazer bonito para a companheira. Tá, lá, legal. Né? Quando você chega no restaurante, é muito bacana, e Botucatu já tem, foi uma coisa que aprendeu a fazer, não tinha, era um... Então, primeiro, a taça... Todo restaurante aqui tem taça boa, que é muito legal, que a taça ajuda muito. Antigamente era uma taça da Nadir Figueiredo, que não parecia uma abóbora cortada. E hoje não, ela tem, até a própria Nadir Figueiredo tem taça boa. Bom, então vamos supor que nós estamos, nós 4 no restaurante. E quem escolheu o vinho foi o Márcio, tá? Então, quando o Márcio pede o vinho, é só com ele que o sommelier... O cara que vende vinho, o garçom, é só com você. Bom, o que você escolheu ali dentro da cana? Tá, eu escolhi um Cabernet Sauvignon. Tá. O que ele tem que trazer? A garrafa para você. Olha, o vinho que você leu, escolheu, tá aqui. Você vai olhar o rótulo. Realmente, foi o 2000, é esse o vinho. Tá. Ele tem obrigatoriamente que abrir na tua frente. Tirar aquela cápsula, o vinho na mesa, abriu, tirou a rolha e vai te entregar a rolha. Essa é a regra. Essa rolha, você não vai encontrar nada cheirando. Muita gente cheira e tal, mas o que ela tem? Ela tem a vida do vinho ali. Você pode cheirar, mas você não vai... Cheirando, você não vai conseguir descobrir nada. Mas a rolha se tem uma rachadura, ela está encharcada, possivelmente o vinho tem algum problema. Então, é olhando mesmo, é muito mais visual. O garçom tem que quase que molhar a taça. Um fundinho de nada. Aí, o próximo passo, o Márcio vai girar a taça. Por quê? Porque o vinho está fechado, às vezes, nós estamos falando de 25, 24 anos dentro da garrafa. Esse vinho, ele não está respirando lá dentro. Ele está concentração de álcool, tudo. Com o contato do oxigênio, a coisa forte sai. Você na taça gira e essa parte forte do álcool vai exalar, que ele precisa ficar só o vinho mesmo. Então o oxigênio ajuda a sair. Essa liberação ajuda. Isso. No seu nariz, Márcio, o que você vai encontrar? Esse vinho está vinagrado. Ele estragou. O vinagre é muito fácil de reconhecer. Esse vinho está com problema. A segunda fase é uma palavra francesa, mas todo mundo usa ela. É Beauchonnet. Beauchonnet, ela é fungo, ela é bolor. Esse vinho teve um problema de rolha, afetou o vinho. E o que o Beauchonnet faz? O vinho tá fechado. Ele não tá com o cheiro do Cabernet Sauvignon. Eu não estou sentindo cheiro nenhum desse vinho. Gira. Bom, ele não está com nenhum desses dois problemas, está cheirando Cabernet Sauvignon, sei lá, cheirando uva, cheirando vinho, né? Uva não. Botou na boca, é o segundo passo para ver temperatura. Então você pode devolver esse vinho para o restaurante se ele tiver Beauchonnet, ou se ele tiver quente, você vai pedir um balde de gelo com muita água para dar uma refrescada nele. Serve o máximo de 1/3 na taça. Né? Primeiro as mulheres, depois os homens. Você seria o último a ser servido. Sempre muito pouco vinho para que não esquente. O vinho ele tem que estar. E girar a taça sempre para que aquele álcool saia, que ele vai ficando mais macio. Então, dizem que toda a garrafa fica muito melhor do meio para baixo, porque ainda quando você abre, o álcool está muito presente. Aí depois ele vai oxigenando e o ar vai fazendo o papel de tirar a parte forte dele.
E o correto para harmonizar de fato com um prato é você colocar juntos os dois na boca, não é isso? Vinho e o alimento? Ou não? Então, isso é uma coisa que é muito, muito bom. Mas, assim, para cada bocado seu é assim no restaurante, claro que não. Você vai comer descontraído, o vinho tá lá, nós estamos papeando. Mas, se você quer saber se aquilo tá combinando e é aquilo, fez a escolha certa, sim. Então, você vai pôr um pouco do alimento na boca, talvez com 5 bocados você vai quebrar ele. Ele vai espalhar por toda a boca o alimento. Então, se for o leitão, se for o biscoitinho, doce, o que for, quebrou... Aí você, depois que ele já deu uma espalhada na boca, você vai botar o vinho. Se o bocado é grande do alimento, o gole do vinho maior. Se os dois são pequenininhos, bem pequeno, mastiga. Eu estava com é uma história rápida, mas é legal. Eu estava em Portugal e um cara, ele faz um vinho sensacional, Titã. Nós vamos trazer ele. E ele apareceu com os vinhos na prova numa loja, que é uma amiga minha que tem uma loja, nós fizemos uma prova na loja dela. E aí ele falou, olha, Homero, eu trouxe uns biscoitos da minha região. Pô, e o vinho do cara, só vinho forte, encorpado, do Douro, pesado. Eu falei, tá, mas não é pro vinho. Ele falou, é pro vinho. Eu falei, o que você está falando? Esse biscoito doce, pro vinho. Você vai pegar o teu Touriga Nacional. Eu fiquei muito, muito impressionado. Então, alguns vinhos tintos secos, eu não estou parando de comer com doce agora, porque ele tá sensacional. É o casamento perfeito. É alguma coisa. Então, assim, a força do vinho tinto, de um Touriga Nacional, alcoólico, pesado, de repente uma medinha de um biscoito ou de um bombom. E ontem que eu estava no jantar também, eu peguei um vinho, até essa senhora que estava comigo lá, a gente conversando e eu já estava no doce. E aí com o tinto. Esse Chirá de bofete. Botei na boca, mastiguei, mas era um bombom recheado de laranja passa. E aí eu falei, não, olha isso. Aí chamei, ela estava comigo, falei, mastiga isso. Eu falei, mesmo. E ela mora em Portugal, ela come bem. Você está falando de comer chocolate com vinho tinto aqui. Eu falei, faça e mastigue. Dá lá 5, 6 dentadas no teu bombom. Eu falei, põe inteiro, ele que cabe. E depois você vai dar um gole generoso do vinho também. Foi. Ela falou, não dá para acreditar. Então são coisas que assim, a gente tem que testar. Tem que mastigar, sabe? E quando um pede, você vai sentir na boca. É a tua boca que vai falar, olha, o vinho foi muito forte, né? O biscoito sumiu. Bom, são 7h42, a gente vai fazer o último intervalo. Já voltamos com a parte final do bate-papo com Homero Cordeiro aqui no Primeiro Jornal. Entrevista. 7h43. Voltamos com a parte final do Primeiro Jornal desta sexta-feira. Hoje é dia 20, hein? Faltam 5 dias para o Natal. Natal tá aí já. Ah, já chegou. Homero, e como é que a gente deixa um vinho, por exemplo, eu não tenho uma adega na minha casa, eu não tenho uma adega climatizada. Como é que eu conservo aquele vinho que, de repente, nesse final de ano, com fraternização, eu ganhei da firma, né? E, de repente, eu vou deixar ele na vertical ou na horizontal? Como é que eu faço para armazenar esse vinho? O vinho, assim, se você quer guardar ele, aí sim, horizontal. Mas, do contrário, não. Ele pode ficar de pé, se você vai consumir ele dentro do ano, não tem problema. O vinho... Eu aconselho assim, safras antigas para os grandes vinhos. O vinho tem que ser jovem, novo, safra nova, porque um vinho, na minha opinião, ele dura aí 3 anos bem, depois ele já começa até a perder. O vinho dia a dia, né? O vinho barato que a gente consome. Os grandes vinhos, não. Eu acho que assim, eu gosto de comprar vinho também, Márcio, no supermercado, por exemplo. Se você está comprando lá o teu pernil, né? A tua paleta de porco, a tua paleta de cordeiro para o Natal. Então, naturalmente, o que vai beber, você já tem que estar com ele pensando, né? O que eu vou levar para isso? Então, e toda vez que mastigar, todo o que você mastigar, você ir registrando. Você registrando, porque daí você fica mais fácil para a próxima compra. Então,
passou na peixaria, vou levar um peixe, vou fazer uma moqueca, vou pegar um chardonnay, vou pegar um vinho branco para minha prova, para o meu jantar. Se você vai levar o espumante, naturalmente, não só para o brinde, qualquer entrada, se for com leitão. Se você vai tomar o churrascão na brasa do dia 25 e tal, naturalmente os Malbecs, os Cabernet Sauvignon e tal. O Chile, Argentina e Uruguai fazem muito vinho para carne na brasa, tudo. E o Brasil tem um terroir diferente do Chile, da Argentina e do Uruguai. O Brasil tem um terroir da Europa. Que harmoniza bem também. Médio. Ele é um vinho que, pessoalmente, eu acho, é muito mais elegante. Ele não é tanto o vinho do churrasco, da carne da brasa. Entendi. Ele é um vinho que vai combinar muito mais com os queijos, com a tua massa, com muito mais pratos. Ele é mais fácil e mais elegante do que o Malbecão origem lá de Mendoza, lá, forte, porque a carne gorda e tal. Lógico, o Brasil tem vinho para isso também, mas a maioria deles, eles são muito mais elegantes. É um vinho que, com o tempo, o Brasil começar a achar mercado de país que vai valorizar isso, que é muito mais fácil o europeu valorizar esse paladar do que o vinho raiz argentino. Porque eles não comem tanto churrasco como a gente. Então o europeu prefere esse estilo de vinho brasileiro, mais elegante, do que esse vinho taninoso e pesado. Ô Melo, você falou de vinho brasileiro, o comparativo e tudo mais. Existe um ranking de vinho? E se existir, né, como é que o Brasil está nisso tudo? Eu não sei, certo, Márcio? O Brasil teve uma evolução muito grande e até não muito tempo atrás eu não tinha esse pensamento do Brasil. O Brasil teve muitas fases que com um produtor tal fala, nossa, o Brasil tá bom. Eu não consegui enxergar isso. Muito tempo foi. Então, a gente não tinha muito vinho nacional, até porque eu, sinceramente, eu não acreditava muito. Mas mudou tudo isso. Teve uma evolução fantástica. Eu acho que começou com espumante, que aí para mim não tem mesmo, não sabe? Se eu viajo, eu levo com orgulho uma garrafa de espumante brasileiro, levo lata de goiabada, sei lá, de uma marca boa, levo esse docinho de leite aqui da região. Uhum. É isso que eu acho muito bacana. E o espumante, para todos os produtores que eu viajo, assim, eu levo, os caras não acreditam. Não acredito que isso é possível ter no Brasil. Então, se eu tivesse que pôr no ranking, encarar qualquer parte do mundo e ajoelhar, falar, e acho que é o espumante. O vinho, eu sei que não para de melhorar, de sair coisa muito boa. Agora, ele dentro do ranking do mundo é difícil, porque são estilos diferentes, são vinhos diferentes, né? Se a gente falar de mais de 2.000 variedades de uva, cada um com a sua... não tem como assim comparar muito. Mas cresceu bastante positivamente. Muito, né? Positivamente, mas muito. Eu pensar que aqui na Cuesta ter vinho bom, e não é só... Já tem mais 2 aí, né? Eu sei que eles estão trabalhando, em breve tem, e sei que eles são gente que não vão entrar para brincar. Então, é muito bacana. É uma coisa de orgulhar. A gente fez umas provas, Márcio, que foi muito legal. O queijo aqui da região com os vinhos daqui, que é o terroir que a gente faz isso na Itália, na França, em Portugal. Pegava o queijo, mastigava dessa forma, né? Mastiga, deixa ele virar uma pasta, bota um Sauvignon Blanc feito aqui. Você fala, gente, olha o terroir nosso da Cuesta. Um queijo feito aqui, com vinho feito aqui. É bárbaro. Eu falei, assim, no dia que nós fizemos essa prova, foi emocionante para mim. Fizemos essa prova depois para várias pessoas dentro da adega, que eu consegui algumas garrafas, que eles estavam começando com o vinho ainda, o queijo pardinho, e fizemos as provas. Então, é isso, cara, demais.
Não, respondendo a sua pergunta, Márcio, segundo a Wine Intelligence, em 2021, que é uma empresa, né, que faz pesquisa nesse setor mesmo, o Brasil ocupou a 14ª posição no ranking de mercado de vinhos mais atraentes do mundo. Isso em 2021. Estou procurando aqui algo mais atualizado, se eu encontrar eu aviso. Mas é um 14º país, né? Não tem o mundo todo produz vinho. Inclusive eu sugeri até pro Homero, numas conversas nossas aqui, né, da participação dele semanalmente, de falar dos vinhos do mundo, né? Porque hoje em dia a gente está falando do Brasil, né? Enchendo a boca para falar do Brasil, com propriedade, inclusive, porque é um país, né, como o nosso, que essas variações e sucesso, e a gente vai ter grandes novidades para 25, 26, mas de repente a Austrália tem um vinho bom, a África do Sul tem um vinho bom, a Sul-América aqui a gente não precisa nem falar porque a gente já conhece algumas coisas, mas de repente alguns lugares que você nem imaginava têm produzido vinho de qualidade. Né? Tem sim, Márcio. Com o terroir, com a gastronomia de lá, eu provei muita coisa de país que eu nunca imaginava também, é muito, muito bom. Melhorou muito, sim. E a gente vai ter sempre novidades, porque se é um mercado em efervescência, para relacionar com vinho, em expansão, a gente vai ter sempre novidade, né? Vai ter sim. Muito legal. Eu estava com uma reforma em casa, né? E eu cheguei e os pedreiros lá falaram assim, escuta, senhor Homero, o senhor que estava na rádio, nós estamos todo mundo ouvindo aqui. Isso que foi, puta, que legal, cara. E eu tenho ouvido muito, às vezes, enfim, é muita gente que ouve, quer dizer, que deu certo, tem gente ouvindo, né, querendo saber como é que funciona e tal. Não, e é bacana isso, porque a gente troca ideia, hoje a tecnologia, né, o WhatsApp, falei, Homero, você pode me gravar nesse horário e tal, que o Homero tem a vida dele, tem o correria, casamento de filho, e reforma e tudo mais, e o Homero está sempre aqui trazendo. E quando a gente começou, que a rádio vai fazer domingo, 8 meses no ar, quando a gente começou aqui, o Homero começou praticamente com a gente aqui, participando primeiro numa entrevista, depois no quadro semanal, e a ideia é essa, para a gente ver que o vinho está crescendo, e nós temos aqui em Botucatu uma pessoa que já é um comerciante de vinho raiz desde 34 anos que você faz isso. Mais ou menos nasceu, você está com 39, né? Você nasceu mexendo. Obrigado, Mário. E é muito legal, né, Homero? Você poder ver essa evolução de um vinho que é apaixonante. E é claro, gente, o pessoal vai falar, pô, eles ficaram 1 hora falando de bebida alcoólica num programa de rádio. Gente, é aquela história, para você ser feliz, você não precisa encher a cara, seja qual for a sua bebida. É para te dar um prazer, para você ter uma reunião com amigos, uma confraternização com a família, para te dar a alegria da vida, não é isso? Né? É isso mesmo. O vinho, a maneira dele eu enxergo dessa forma mesmo, sabe? O que nós vamos comer, é um dedalzinho, uma taça, se vai repetir o prato, vai trocando o vinho. O vinho tem que ser dividido, né, Márcio? Uhum. Ele, sei lá, você consegue provar muitas garrafas dentro de bastante gente. É a taça e o prato, para cada bocado. Eu acho que ele já nasceu para isso, né? Para ser compartilhado, né? Eu acho que essa refeição, qualquer lugar que o vinho é presente, né? Assim, na Europa, tudo, um almoço às vezes dura 2 horas, cara. Então, nós estamos comendo e fazendo prova, é uma coisa lenta e tal. E ninguém está fazendo aquilo, ela precisa desse tempo, né? Você está analisando o vinho, vem o prato. Então você faz 2 horas com muito gosto. Então toda a refeição que a gente faz, a gente quer esse tempo, porque nós estamos fazendo prova. Não é uma coisa, é muito prazeroso, mas é um trabalho, né? Não tenho dúvida. Degustando, fazendo anotação, eu levo sempre caderno, caneta, porque eu sou desse tempo ainda. Mas não deixa de ser trabalho, a hora que você vai... E essa memória é muito legal. Quando a gente começa a beber, eu esqueço o nome, eu sou uma besta quadrada, mas com o vinho eu tenho esse registro, sabe? Entendi. Se eu pego um rótulo, eu falo, puta, cara, esse vinho eu já, sei lá. Tem muita memória fotográfica, às vezes, do rótulo. Eu acho também, que sim, né? E a memória do vinho. Sim. Vem ele, sabe? O nariz, eu falo, puta, cara, eu lembro desse vinho.
é muito bom. Márcio, mas já que você falou aí sobre esse ponto de ser bebida alcoólica, aproveitando, tem opções boas de vinhos e espumantes que não tem álcool também para as festas? Já tem no mercado espumante, eu vi aí a Flechinet, eu acho que tem um produtor brasileiro também. A gente já vendeu na adega, eu nunca consegui beber uma que preste. Elas são ruins para valer. O meu conselho, sabe o que eu acho? Nós produzimos o melhor suco de uva do mundo. O Brasil faz o melhor suco de uva do mundo. Não existe igual. Existe ele orgânico, existe ele de 1000 tipos. Existe já o varietal. Então você consegue tomar um suco de uva de Cabernet Sauvignon. Essa, para mim, é a melhor bebida que você pode ter. O problema do suco, às vezes, é um pouco do doce, que ele tem, naturalmente. Não adicionado, então, né? Já você vai comer lá a tua paleta de cordeiro com uma bebida doce. Na boca não vai ser bom, porque ele teria que ser seco. Mas tem suco de uva. O Brasil faz o melhor fruto para se chupar, a uva, e o melhor suco de uva do mundo. Então isso aí, eu sempre faço isso lá, porque eu adoro fruta. Fruta eu gosto muito. Então vai no mercado, compra, faz do que é de lá. E agora é a época dela, né? Da uva. E o suco de uva, nossa, Desisabel, que é uma uva doce, que é a italianada que tinha no quintal, fazia vinho dela. Que não é um vinho bom, naturalmente, porque a uva não é própria para isso, ela é uva para chupar. Embaixo da parreira, né? É, isso. E agora, essa uva Isabel, para mim, para chupar, eu gosto muito. Então, agora, tem que talvez achar o espumante, porque é um método difícil. O vinho, para fermentação, ele naturalmente tem o álcool. Como é que tira o álcool dele? Eu não sei. Eu tenho a impressão que isso é químico. Essa parte deve extrair mais coisa com... Não só o álcool. Deve perder a qualidade. Eu tenho essa impressão. Homero Cordeiro, muito obrigado pela aula aqui, quase uma hora com a gente aqui no Primeiro Jornal. Um Feliz Natal para você, com muita saúde, com muita paz para você e toda a família. E obrigado pela parceria, viu? Ô, Márcio, eu que agradeço. Desejo Feliz Natal para todos. Feliz 2025. Uma passagem de ano bem legal. Com muita saúde, com mesa farta e sempre com vinho na mão. Muito brindes. Muitos brindes. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.